É bom ver os irmãos, olhar para o rosto de cada um e agradecer a Deus por você estar aqui, por Ele ter te concedido mais um dia de vida, por Ele ter sustentado a tua saúde. Eu louvo e adoro a Deus e agradeço a Ele que você está aqui. A pregação pode não ser aquela que talvez você esperasse, ou que você espera, mas eu escolhi um texto da palavra de Deus que diz assim, esqueci de colocar o endereço, mas vocês vão conhecer o texto que fala sobre a mulher adúltera. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Olhando para esse texto, irmãos, eu busquei pegar um tema para ele. E o tema que eu peguei é: agregue valores à sua vida. Olhando eu para mim mesmo, eu digo que preciso agregar valores à minha vida. Bem, o que é agregar? Agregar é reunir, agregar é juntar, agregar é reunir valores à sua vida.
Agregar é juntar valores à sua vida. Agregar é acrescentar valores à sua vida. Agregar é associar valores à sua vida. O que eu acho interessante nesta passagem é que tanto os fariseus como os mestres da lei, eles não tinham valores. Por que eu digo isso? Porque eles trazem uma mulher diante de Jesus com péssima intenção. Eles querem pegar Jesus, se Jesus fizesse alguma coisa errada, alguma coisa que contradizesse a lei. O que eu vejo nesses mestres da lei e nos fariseus, que eles trazem a mulher. A pergunta é: a lei de Moisés mandou trazer a mulher somente? Não. Levítico capítulo 20, versículo 10. Ali, a lei diz: se a mulher for pega em adultério com um homem, mulher do seu próximo, ambos devem ser executados. Mas aqui eles não tinham intenção de cumprir a lei de Moisés. O que eles tinham intenção era de pegar Jesus. E olhando, faltou neles valores. E quando eu falo valores, irmãos, eu não estou falando de dinheiro, mas aquilo que nós temos, que nos identifica como cristãos. Eu separei 7 valores. Os irmãos vão ver na tela que vai entrar os 7 valores. O primeiro valor que eles não tinham e que nós devemos ter e devemos agregar à nossa vida é a justiça. Devemos agregar a justiça à nossa vida. Deus nos chamou, Deus nos transformou, Deus nos regenerou para que nós tivéssemos justiça em nossa vida. Olha o que diz lá em Miqueias capítulo 6, versículo 8, na versão NVI. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você, que pratique a justiça. O cristão não deve ser injusto, ele deve praticar a justiça. Pode acontecer uma vez ou outra nós cometermos injustiça, mas o bom seria não cometer injustiça, mas sermos justos. Outra coisa que tem aqui em Miqueias: ame a misericórdia.
O cristão deve ser misericordioso. É óbvio que nós temos que separar misericórdia de abuso. Mas, no caso desta mulher, eles não tinham misericórdia. Eles queriam tanto matar a mulher como matar Jesus. Eles queriam um motivo. E ande humildemente com o seu Deus. Irmãos, devemos andar humildemente com Deus. Ele é Senhor, Ele é soberano. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Às vezes as pessoas, por qualquer motivo, deixam a igreja, deixam a Deus, se revoltam contra Deus devido a uma circunstância, devido a algum problema na vida, seja ele de que ordem for. Deus não precisa de mim. Ele quis me amar. Ele quis me buscar. Ele quis preparar um meio pelo qual os meus pecados fossem expiados. Ele quis preparar um meio pelo qual eu tivesse um substituto por causa dos meus pecados. Ele quis me redimir, me dar a redenção, por causa do seu amor e da sua graça. Por isso ele enviou Jesus Cristo. A justiça dos mestres da lei e dos fariseus eram algo externo. Não era uma justiça interior. A justiça que Deus provoca nos nossos corações, provoca nas nossas vidas. Eles gostavam de serem saudados pelas ruas, pelas praças. Eles colocavam fardos pesados sobre as pessoas, mas eles mesmos não queriam carregar fardos nenhum. Viviam puramente de aparência. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer que sejamos justos. Então, precisamos agregar justiça à nossa vida e vivermos esta justiça conforme o querer de Deus. Outra coisa que precisamos também é agregar paz no nosso coração. Paz não quer dizer ausência de conflitos. Paz não depende do que nós passamos. Jesus, ele disse: deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. É a paz dele que apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, apesar das situações, nós andamos e vivemos em paz. Outro valor que podemos agregar à nossa vida é a fé. Lucas, Evangelho escrito por Lucas, capítulo 18, versículo 7 e versículo 8. Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? A nossa fé precisa ser cultivada. A nossa fé precisa, com a ajuda do Espírito Santo, crescer, aumentar. Nós precisamos ter a nossa fé alicerçada completamente em Jesus Cristo. Um motivo que eu poderia citar: nós vivemos num mundo que está caminhando para o caos, está caminhando para o seu fim. Vivemos num mundo onde prevalece o mais forte, aquele que tem mais dinheiro, aquele que tem mais poderio bélico. Vivemos num mundo onde a falta de amor é algo visível. Você não precisa nem mudar de canal, basta só ligar a televisão. Já vai estar num canal que vai falar de como está o mundo. E nós precisamos ter a nossa fé alicerçada em Jesus, para que as coisas do mundo, para que o que está acontecendo com o mundo não abale a nossa fé, mas firme a nossa fé cada vez mais em Jesus. Por isso essa pergunta de Jesus, ela vem bem a calhar. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Como está a sua fé? Como está a minha fé? Ela é uma fé fraca ou é uma fé forte? Acontece muitas vezes que as pessoas, digamos, perdem a fé. Aí elas vão viver no mundo.
aí elas vão se entregar ao mundo, praticar tudo o que o mundo oferece. Podemos agregar também à nossa vida a obediência a Deus. Eu fico às vezes, não indignado, mas às vezes eu fico meio chateado com o que fazem com a palavra de Deus, principalmente no Antigo Testamento, onde as pessoas induzem milhares de pessoas a viverem de forma desordeira, de forma à desobediência à palavra de Deus. Em Deuteronômio, vou pegar uma passagem do Antigo Testamento, diz capítulo 28, livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Deus gosta de abençoar, mas Ele também gosta de obediência. Ele nos abençoa porque Ele é gracioso, porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso, porque Ele é um Deus de amor. Mas isso não descarta a nossa obediência a Ele. Isso não descarta que nós devemos obedecer ao nosso Deus. Diferente de muitos lugares aonde é pregado a prosperidade sem Deus, aonde a única coisa que as pessoas pensam é em como enriquecer em 10 lições, ou se não, vamos comprar algum símbolo que você vai prosperar. Não precisa obedecer a Deus. É o símbolo que vai te abençoar. Eu estudei um pouco sobre seitas e heresias. E os irmãos vão ver, já estão vendo, essas igrejas, esses templos cada vez mais cheios. Por quê? Porque a cada momento eles irão inventar um símbolo. E as pessoas vão atrás do símbolo. Elas querem prosperar aqui a todo custo.
Eu não sou contra a prosperidade, desde que ela seja sadia e ela venha de Deus. Você pode estudar e ser um excelente médico. Você pode estudar e ser um excelente engenheiro. Está muito em moda, né? Você pode estudar inteligência artificial e ser grande. Mas Deus quer nos abençoar. E a maior bênção, irmãos, que nós podemos ter de Deus é o fato de sermos salvos da ira, sermos salvos do inferno, sermos salvos de uma vida eterna longe de Deus. Isso vale qualquer tipo de prosperidade. Outro valor que podemos agregar à nossa vida é a humildade. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 18, versículo 4, versão Almeida revisada e corrigida. Diz assim: portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Esse valor, humildade, agregado à nossa vida, vai fazer com que nós nos coloquemos na posição que devemos ficar e viver. Humildade não quer dizer que eu deva ser capacho, onde pessoas pisam e fazem o que quer. Mas humildade é porque ela permite o homem a entrar no reino. Porque quando você se torna humilde, você vai reconhecer que você é pecador. Quando você se torna humilde, vem o arrependimento, obra do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Quando nos tornamos humildes, nós olhamos para Deus e vemos que nós não temos condições nenhuma de estarmos na presença de Deus, e que Deus, Ele é justo se Ele exterminar a minha vida.
humildade te deixa mais acessível, menos arrogante, menos presunçoso. A humildade faz com que você olhe o outro com outros olhos, com os olhos de amor, com os olhos de compaixão, com os olhos de misericórdia, com os olhos de empatia. Você só vai saber o que o outro sente se você tiver humildade de se colocar no lugar do outro. Isso chama-se empatia. Sentir a dor do outro. Só para descontrair, irmãos, às vezes eu faço uma cara meio feia assim, quando eu estou aqui na frente. Mas, não tenho culpa. Foi Deus que me fez assim. Então, tenham paciência. Bem, o sexto valor que podemos agregar à nossa vida é a fidelidade. E aqui, quando eu falo fidelidade, eu estou falando fidelidade a Deus, fidelidade a Jesus. O Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 12, versículo 42 e 43, diz assim: Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiara os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. A tradução é a ARA, Almeida, revisada e atualizada. Fidelidade a Deus. Fidelidade à palavra de Deus. Deus quer que eu seja fiel a Ele. Seja passando dificuldades, seja tendo problema de saúde. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estava ali sentado e me deu uma tontura. Eu falei assim, não, agora não. De vez em quando eu tenho essas tonturas, né? Me joga. É uma tontura que me joga do lado. Mas eu quero continuar fiel ao meu Deus, com ou sem tontura, com saúde ou sem saúde. Eu quero ser fiel a Ele. É óbvio que eu sozinho não consigo isso, mas eu peço ao Espírito Santo de Deus que me ajude, que me oriente, que me conduza a ser fiel ao Senhor, a dedicar a minha vida ao Senhor, a estar com o Senhor, não importa
Se de repente dá uma tontura e eu cair, não importa. A minha fidelidade ao Senhor permanece. O sétimo valor que nós podemos agregar na nossa vida na minha vida e na sua vida é a gratidão. Você já parou? Eu achei fantástico a definição que a Irene deu sobre gratidão. Não esqueci. Mas, irmãos, em todos os momentos da nossa vida, nós devemos ser gratos a Deus. Você está aqui hoje. Levante sua mão aos céus e agradeça, dizendo: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pelas dificuldades, pelas lutas. Obrigado pelas circunstâncias, porque eu sei que seja como for, a tua mão está comigo. A tua mão me conduz. A tua mão me liberta. A tua mão me sustenta. A tua mão me faz caminhar de cabeça erguida, aguardando a volta de Jesus. Porque para aguardar a volta de Jesus eu vou precisar olhar para cima. Só aí eu vou estar de cabeça levantada. Deus é bondoso demais. O que nós não merecemos, Ele fez por nós. Outro dia, brincando, eu não sei com quem foi, eu acho que foi com o Lucas, porque eu já brinquei com ele algumas vezes. E aí eu perguntei 3 coisas que Deus não precisa. Aí foi com você, Lucas? Aí o Lucas falou: Deus não precisa de nada. Não, de fato, Deus não precisa de nada. Mas existem 3 coisas das quais Ele não precisa mesmo. Quais são? Tempo, espaço e matéria. Eu sim preciso do tempo, do espaço e da matéria para existir. Deus vai muito além do que podemos imaginar, do que podemos supor e assim por diante. Agregue valores à sua vida. E isso eu falo para mim também, meus amados. Devo agregar valores à minha vida. Concluindo, a mulher pecadora, cujo nome não sabemos, há uma discussão por aí sobre o nome, mas de fato não sabemos quem é essa mulher. Passou momentos de grande sofrimento
nas mãos daqueles mestres e fariseus. Queriam apedrejá-la. Ela seria a desculpa para arranjar um motivo para acusar Jesus. Mas Jesus transforma aquela situação, Jesus muda aquela situação e a transforma de condenação em uma vida de bênção e vitória para aquela mulher. Ela passa de condenada a libertada por Jesus. Quando Jesus diz a ela, vá e não peques mais, ele não estava apenas dizendo para ela, simplesmente não cometa esse pecado. Mas muito mais que isso, Jesus estava dizendo para ela agregar na vida dela valores espirituais, valores morais, valores que a transformaria. Estava dizendo para ela ter uma mudança de vida, e ela só poderia ter essa mudança agregando valores à sua vida. Nós também podemos fazer isso a partir de hoje. Nós podemos agregar justiça, podemos agregar paz, podemos agregar fé, podemos agregar obediência, podemos agregar humildade, podemos agregar fidelidade. Por isso, agregue valores que valham a pena a sua vida. E Deus seja louvado.